Então, todos mais uma vez com a paz do Senhor, os irmãos podem tomar seus lugares. Nós vamos então continuar o nosso estudo, né? Hoje com a segunda carta, né? A carta de Esmirna. Eu vou primeiro ler com os irmãos aqui. Hoje eu vou usar a Bíblia para a gente falar mais claramente. Vamos ler. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus irmãos, eu penso comigo assim. Já na minha mocidade, eu tive muito contato com homens, com pregações de homens de Deus, homens muito inspirados, pessoas que a gente ficava pensando assim, onde é que ele foi buscar aquela inspiração, né? Porque você vai ver aqui, quando Jesus diz assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, o que a gente pode ver nas pessoas hoje é uma pobreza espiritual enorme, imensa, porque quando você tem Jesus Cristo na sua vida, você é rico, porque todas as riquezas insondáveis de Cristo são suas, e a graça de Deus na tua vida te enriquece e transforma você numa pessoa diferente. Você precisa ser diferente. Aí hoje, ou nós encontramos aqueles crentes que procuram ser fiel a Deus, mas estão sempre assim com aquele aspecto de derrota, e tem aqueles que não estão nem aí, andando em igrejas que a gente nem sabe o que eles estão fazendo ali. A gente sabe, eles é que não sabem o que eles estão fazendo, porque eles estão desperdiçando o tempo dele, nem desfrutando das coisas do mundo e nem desfrutando das coisas de Deus. Falar da igreja de Esmirna é muito difícil. Talvez, meus irmãos, dessas 7 cartas aqui, a carta à igreja de Esmirna seja a mais difícil de ser estudada. Por que ela é difícil? Porque as pessoas não gostam de ouvir falar de tribulação. As igrejas nas últimas décadas, nas últimas 3 ou 4 décadas, esses últimos 40 anos, foi invadida por muitos movimentos estranhos que fizeram com que os crentes esquecessem qual é o verdadeiro objetivo de se estar numa igreja. Essa semana mesmo eu vi um vídeo, aquele vídeo antigo, muito antigo, uns americanos lá que trouxeram a história de uma unção de riso, e pulava e ficava rindo. Quer dizer, eles transformaram uma igreja que é marcada, os verdadeiros cristãos são marcados pelo amor e pelo sofrimento, porque quem carrega uma cruz, meus irmãos, não carrega dando risada, não carrega dando gargalhada, fazendo palhaçada. Quem carrega uma cruz, carrega gemendo. E Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia sua cruz e siga-me. Mas aqui há um segredo, há um mistério maravilhoso que você precisa compreender, que você precisa entender. O que é a tribulação? Primeiro, porque Jesus, quando ele se apresenta na igreja, quando ele se apresenta ao anjo da igreja, ele diz quem ele é, sempre dizendo assim, eu sou o primeiro e o último. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa, ou eu estiver precisando de alguma coisa na minha vida, alguém chega assim, minha mãe mesmo dizia, Ronaldo, não te preocupa não, porque para Deus nada é impossível. Eu dizia, Jesus, se Deus tivesse uma loja, eu sei que a loja dele seria a melhor do mundo, mas para mim isso é difícil, e eu tinha minhas dificuldades, mas quem está falando comigo não é minha mãe. Aí vem aquele que diz assim, eu sou aquele que criou todas as lojas em todos os lugares do mundo. Eu sou o dono do shopping center que existe na face da terra. Você é comerciante? Então me escute. É isso que ele quer dizer.
A palavra dele tem autoridade e começa por aí, não é? Quer dizer, se você é comerciante, ele diz assim, ó, eu sou aquele que criou todo o comércio na face da terra, ninguém compra nem vende se eu não deixar. Aí você vai ouvir ele. Essa era a autoridade com que Jesus se apresentava. Então ele chegava assim, ali estava o anjo da igreja, o homem, o pastor. Então quem se apresentava para ele era Jesus. Eu sou Jesus, eu sou o primeiro e o último, eu sou a estrela da manhã, eu sou o verbo vivo, eu sou a palavra de Deus, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Então quem está falando com você tem autoridade sobre todas as coisas e pode mudar toda e qualquer situação. Então escute o que eu estou te dizendo. Começa por aí. Quem está falando conosco, meus irmãos, não é uma pessoinha qualquer, é alguém que realmente se apresenta. Eu sou aquele que se apresenta para ti. Então, era assim que ele se apresentou, né? Para cada um. Assim diz, isto diz o Filho de Deus. Isso diz aquele que tem poder sobre a morte. Isso diz aquele que botou você aí e tem poder para tirar. É assim que Jesus se apresenta. Irmãos, e não dá para falar de Esmirna sem falar num homem chamado Policarpo. Os irmãos sabem que existem muitos escritos antigos dos chamados pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Tinha os apóstolos que andaram com Jesus, e depois tinha aqueles homens que andaram com os apóstolos de Jesus, né? E nesse caso, Policarpo, ele era um desses discípulos que andou com o apóstolo João. Ele era discípulo de João. Então, existem muitos escritos desses pais da igreja, que eles são homens que se destacaram na liderança da igreja no início do século I e do século II, e eles deixaram muitas coisas escritas, mas que não têm a autoridade que tem a Bíblia, mas ela tem valor histórico. E esse Policarpo, ele foi discípulo de João. Quando João teve essas visões na ilha de Patmos, porque os irmãos entendam, João não estava na ilha de Patmos escrevendo. O tempo que ele passou lá, ele teve as visões de Deus, e ele guardou. É como se você estivesse contando uma história das coisas que você viu. Só que quando morreu o imperador que tinha banido ele para aquela ilha, aqueles decretos foram tirados e João voltou para a cidade de Éfeso. Então, já no final do ano 100, no final do século, ele estava na cidade de Éfeso e começou então a escrever aquilo que Jesus mandou. Por isso que ele diz assim: eu estava em Patmos, né? Lá, quer dizer que ele já não estava mais, né? Quando ele se encontrava lá, Deus falou aquelas coisas para ele. Por quê? A igreja estava começando a passar por grandes tribulações. Agora nós vamos encontrar, irmãos, o que é a tribulação, né? Até nós vimos a nossa irmã falando aqui e procurava uma palavra e quase que eu dizia tribulação, né? Ela estava dizendo porque nós estamos passando muito trabalho e procurou uma palavra, mas a palavra é essa, tribulação. Existem duas palavras no grego e duas no hebraico de onde é tirada essa palavra tribulação. E a palavra tribulação significa pressão que causa aflição. Em umas palavras quer dizer pressão e aflição. É importante que os irmãos entendam que uma pessoa pode dizer assim: eu vivi uma vida atribulada, no sentido da palavra, de dizer que viveu uma vida sofrida. Mas tribulação não dura para sempre. Toda e qualquer tribulação é um período de tempo que você passa sobre grande pressão, né? Você passa sobre grande pressão. E por que uma tribulação não pode durar a vida inteira? Porque a pressão é como se eu pressionasse esse copo aqui. Ele vai aguentar uma certa força, mas se eu continuar, ele vai estourar e ele vai quebrar. Eu posso apertar essa garrafa, né, até um certo ponto, mas se eu apertar com muita força mesmo, ela vai estourar, ela vai se amassar. Então, a pressão ela vem, mas ela tem que sair, ela tem que, de alguma maneira, parar. Então, tribulação são períodos de provação.
essa provação, meus irmãos, ela não vem da parte de Deus. Quando Jesus nos chamou, nos escolheu, resolveu perdoar nossos pecados e nos levar para o céu, isso causa muito ódio em Satanás, muito ódio no inimigo, ou ódio naqueles que não tiveram esse privilégio que você tem, entendeu? Eles não têm, então se torna uma coisa difícil, porque veja, qualquer que quiser viver piamente em Jesus Cristo, padecerá perseguições. E a igreja de Esmirna, no tempo que o apóstolo João escreveu essa carta, ela estava passando por uma tribulação, e segundo a gente entende por esses relatos dos pais da igreja, esse homem chamado Policarpo era o bispo dessa cidade de Esmirna. Por isso que a vida dele, contada por esses homens no segundo século, elas ilustram aquilo que Jesus falou para a igreja. Ele é uma prova viva. Porque o que dizer para você hoje? Como é que Jesus vai pegar num dia de hoje, em pleno século 21, né, em 2022, vai dizer assim para você: seja fiel até a morte? Você diz assim. Isso é uma coisa que a gente nem está acostumado, porque as pessoas vão na igreja, na maior parte do tempo, nem sequer pensam em passar por problema, quanto mais pela morte. Mas Jesus estava falando com a pessoa certa que iria passar por aqui. Então ele diz assim, ao anjo de Esmirna, a gente pode imaginar que ele estava falando com o próprio Policarpo, que tinha essa vida. O que você não sabe, o que muitos crentes não sabem quando eles têm medo de alguma coisa, é a graça de Deus, que Policarpo não ficou tremendo. Ele não tremia, ele não tinha medo de nada. Quanto mais ele afirmava a fé dele em Deus, mais forte ele ficava. Aleluia. Entendeu, meus irmãos? Ficava mais forte. Alguém falar em tribulação para alguém, não, mas um verdadeiro crente, ele faz diferente. Então, quando Jesus diz para a carta: eu conheço as tuas obras, as tuas tribulação e pobreza, mas ele está dizendo: tu és rico. Eu sempre pensei isso comigo. Às vezes minha mãe, quando eu era criança, minha mãe estava sentada na calçada e eu sentado do lado dela, passava um crente, até me esqueci o nome dele, mas ele dizia: irmã Maria, não se preocupa, a gente está nessa pobreza assim, mas você é rico, Deus é rico, nós somos ricos da graça de Deus. E eu não entendia, como a maioria dos crentes não entende. Eu ficava dizendo assim: grande coisa, né? Ser rico da graça de Deus. Eu pensava, né? Grande coisa, porque a gente não tinha o que comer, a gente passava fome, a gente passava trabalho, então para que ser rico da graça de Deus se não tem comida? Mas acontece que isso daí já é uma falha na nossa caminhada de fé com Jesus. Uma falha que tem no pai, que tem no filho, que passa para o avô, que passa para a coisa, e que vai passando de geração em geração, e os crentes não compreendem que as coisas não funcionam dessa maneira. Hoje eu sei o que é ser rico da graça de Deus, né? Ser rico com o Senhor, porque Elias podia não ter nada, mas Deus não deu um banquete para ele, mas vinham os corvos, né? Traziam carne para ele. Isso daí é riqueza. Isso daí sim é uma riqueza, de você saber que Deus está cuidando de você, de saber que Deus está cuidando de você, enquanto todo mundo está passando fome, mas Deus está ali. Mas isso é um problema nosso, é uma falha que existe em nós, os cristãos. Então, não pense assim, meus irmãos, as riquezas de Deus, elas são reais, elas são verdadeiras, mas elas não são uma coisa como o mundo, como é no mundo. Não é? Ela não é igual no mundo. A dificuldade de falar dessa carta de Esmirna é que quando o Senhor fala para ela, Ele não vem consolar. Eu estou vendo a tua tribulação, estou vendo tua pobreza. Só que quando Ele fala para essa igreja e para esse pastor, Ele não vem dizer
dizer assim, olha, mas eu estou entrando com providência. Ah, mas espera mais um pouquinho. Não, ele diz assim, aguente, fique firme, fique forte, seja forte, não é? Então ele encoraja ele. Deus vê uma pessoa fazendo algo que ele se agrada e ele diz assim, olha, não remova, não saia desse lugar, continue assim, aguente mais um pouco. Meu Deus, nós não compreendemos o que isso significa. O nosso Deus está por trás de nós, nos mostrando, nos valorizando contra o diabo, de que o seu servo é o vencedor, é o campeão. Eu estou apostando em você. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Mas crentes que não têm raiz, crentes que não sabem por que vão nas igrejas, não podem compreender esse mistério, que por trás dele os anjos estão torcendo, Deus está torcendo, e Jesus está dizendo, seja fiel até a morte, porque nós estamos apostando em você. Aleluia. Nós estamos apostando em você. Você é um campeão de Deus. Mas eles não compreendem a grandeza desse mistério. E por isso aquele homem, Policarpo, ele não poderia ficar com churumelas, não. Quando foram buscar ele em casa, mandaram ele fugir, ele disse, não vou fugir, eu vou seguir o meu destino. Ele tinha sonhado que o travesseiro dele pegava fogo. E ele disse para a igreja, eu vou morrer queimado. Mas ele não estava com medo. E ele, lá na cruz, no lugar onde ele estava morrendo, ele fez uma oração agradecendo a Deus por ter sido digno de se juntar aos mártires, porque não sei qual será o tamanho do seu galardão lá no céu, só que nem o meu, nem o seu, nem o de ninguém chega aos pés de um homem desse. Cada um receberá segundo as suas obras. Então lá, talvez, quem sabe, se nós não vamos ter que lavar os pés do Policarpo. Ele aqui é grande, né? Ele não é um qualquer. Aqui são todos salvos, mas não são todos iguais, porque eu darei a cada um segundo as suas obras. É isso que Deus dá. O galardão, o meu galardão está comigo aqui. E ele diz, no primeiro e segundo século, os maiores salvos, coisas desse tipo assim, só quem lê bastante vai entender isso daí. Então eles eram muito inimigos, eles trouxeram muito trabalho para Paulo, vocês não sabem disso. E eles blasfemavam, e com isso, é como alguém fazer acusações falsas contra você, e aí começou uma perseguição contra o povo, contra a igreja naquela cidade. Isso explica também, irmãos, aí você diz assim, mas os judeus são assim? Não, eles não é questão de judeus, os crentes também cometeram erros, porque nos séculos depois, eram a igreja que queria converter os cristãos, os judeus à força. Era outro erro também, né? Então por isso que existe essa coisa, né? Então você pode achar, por que os judeus não gostam de crentes, né? E por outro lado, os crentes entendem a posição deles, mas é por causa dessas coisas que vêm de muito longe. Quando Jesus diz assim, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês, o que é uma revelação. E eu vou contar uma coisa, um sonho que a Ivana teve esse dia. Às vezes um sonho, uma revelação, você sofre muito mais do que na realidade. Isso é muito importante quando Deus nos mostra as coisas, porque imagina, o que é revelação? Revelação quer dizer remover o véu, tirar o véu. Então de repente, vamos supor, vamos levar para outros lugares aqui onde tem cartas. Você está numa igreja e tem uma mulher que está ensinando, e com aquela sensualidade, e com aquela coisa toda, e as pessoas acham aquilo esquisito, mas não fala nada, e outros veem aquilo, mas isso daí está certo, mas ela profetiza,
Ah, mas ela orou por fulano e ele foi salvo, e você fica naquela confusão e você não sabe. Aí o Senhor Jesus chega assim e diz assim: tu quer saber quem é essa mulher? Aí ele tira o pano e diz assim: essa aqui, ó, essa é a sanguinária Jezabel, essa é o espírito de Jezabel, é um demônio que está aqui atrapalhando a vida de vocês e enganando a todo mundo. Essa é a verdade. É isso que Jesus fala. Aquela pessoa que você está deixando ensinar aí é um espírito maligno, é o espírito de uma pessoa maligna. E aí eu fiquei pensando nisso, e eu falei que quando a gente for falar dessas cartas, nós não vamos falar delas exclusivamente separadas, falando de cada uma, mas sempre tocando em algum aspecto de outras. Aí a Ivana disse, esse dia ela acordou meio que gemendo, e aí ela diz assim, o que ela diz assim? Ela diz assim: Ronaldo, eu sonhei que um encarregado fulano de tal, da onde a gente já foi, daquele distrito, tinha voltado para um distrito. E aí a gente chegou naquele distrito e estava tendo um assalto, e alguém dizia para mim: eles já mataram 16. Os irmãos que sabem, eles já mataram 16 e deram veneno de rato para o resto. Irmãos, os irmãos que são daqui sabem mais ou menos o que é. E deram veneno de rato para o resto. Às vezes, e ela dizia para as irmãs: fiquem quietinhas, porque ele vai dar veneno de rato e vai matar todo mundo. Você ficaria apavorado se Jesus pegasse e dissesse assim, como ele chega para o pastor e diz assim: está vendo você aí? Você tem nome de que está vivo, mas eu vou te mostrar, tu está morto. Você está morto e não sabe. Você está morto e não sabe. Essa é a revelação de Deus. Esse é o mistério que Jesus chega e diz. Que a pessoa, Jesus chega para você está se reclamando, você está vivendo assim, você sabia que você está morto? Irmãos, isso é terrível. Você não conseguir enxergar a própria situação sua. A Bíblia diz que a palavra de Deus é um espelho. Ela nos mostra quem nós somos. Porque, irmãos, se eu estiver com a cara suja, com o cabelo arrepiado e tudo mais, todo mundo vai ficar olhando para mim e vai ver e vai dizer: esse homem não penteia o cabelo, esse homem não tira a barba, esse homem está com os olhos cheios de remela e ele não coisa, tudo mais. Eu digo: mas por que o pessoal está me olhando assim, se não tem nada de errado? Não tem nada de errado? Você olha no espelho aqui. Meu Deus, isso é eu? É você. A palavra de Deus, ela nos mostra quem nós somos. Aleluia. Através da palavra de Deus, o Senhor mostra quem você é. Através da palavra de Deus, Ele te lava, Ele te limpa, Ele te faz ver a sua situação, para que você se arrependa e venha ao encontro dele. Por isso que Ele diz para aquele pastor: você tem nome do que vive, mas você está morto. Você não é morto. E aí é o que acontece conosco. E ele diz assim, a mesma coisa, você pode ver a polícia pegar uma pessoa dali, uma pessoa chegar e prender outra, você não vê nada. Ah, mas que homens malvados. Não, vou te mostrar quem está fazendo isso, é o diabo que está fazendo. Eis que o diabo lançará muitos de vós na prisão. Sabe quem lançou Policarpo na prisão? Foi Satanás, que se levantou contra ele, porque ele era um homem fiel. Eu vou me levantar contra essa igreja, eu vou destruir essa igreja. E aí ele usou os judeus para acusá-los e para persegui-los, e eles foram jogados na cadeia. Mas o Senhor apareceu e disse assim: vocês terão uma tribulação, vocês estão aí passando por uma tribulação, mas eu digo uma coisa para você: você ainda vai passar uma tribulação maior de 10 dias. Seja fiel até a morte. Não desista. É isso que a gente não entende. É isso que os crentes não compreendem. O valor que tem a salvação. Jesus não vai levar covarde para o céu. Jesus não vai levar pessoas levianas para o céu. Eu não sei, meus irmãos, quais são os méritos que Deus vê no homem para escolher. Mas uma coisa eu sei: quando eu leio a Bíblia e vejo o Senhor convocando alguém para a guerra, Ele manda voltar os covardes, Ele manda voltar os que têm dúvida. Deus não gosta de gente que tem dúvida. Deus não gosta de gente que não tem compromisso. Deus não gosta de pessoas assim. Deus gosta de homens valentes. Eu achei Davi.
achei Davi. Aleluia. Com ele eu farei minha aliança. Ele não gosta de pessoas levianas, porque o céu tem um preço, meus irmãos. O céu tem um preço. Ele custou o sangue de Jesus Cristo, custou a morte de Cristo na cruz do Calvário, e ele não vai levar pessoas levianas. Aleluia. Ele vai levar pessoas dignas, pessoas que ele vai dizer assim: valeu a pena ter morrido por você, Oh, glória. valeu a pena. Aleluia, Jesus. Não é Deus que nos prova, mas ele diz assim: vem comigo, Ronaldo, andar comigo, eu vou te dar paz, você vai ser abençoado, tu vai prosperar financeiramente, tu vai ser isso. Ó, Senhor, é bom, que legal. Aí lá adiante aparece o diabo: ó, não vai ser fácil assim não. Aí Deus diz assim: e aí, Ronaldo, agora temos um problema aí. Ele vai te atacar, mas fique firme. Eu escolhi você. Oh, aleluia. Eu escolhi você. Aleluia. Então Deus pode deixar que o inimigo ataque para provar, para mostrar que a escolha que ele fez por você foi certa. Foi assim com Jó. Foi assim com Jó. Não, você acha que Jó anda com você porque ele te ama? Por que a gente se esquece disso? Me diga pelo amor de Deus, como é que a igreja, os crentes esquecem disso? O que foi que aconteceu com Jó? O diabo disse: ele satisfere porque tu encheste ele de coisas boas, de bênçãos, assim, até eu seria um bom crente. E Deus dizia: então vai lá e tira as coisas dele. Eu quero ver. Não era propósito do Senhor de provar Jó, mas o diabo se levantou contra ele. Os irmãos sabem que não era da vontade de Deus. O diabo que disse: me dá ele, entrega, tá na tua mão. Eu não tenho medo de ti, eu não fiz uma escolha errada. Quando Deus abriu a boca dele para dar aquele elogio para Jó, ele teria queimado a língua, não teria? Ixi, agora não existe homem na terra, Satanás, semelhante ao meu servo Jó. Aleluia. Vamos ver se é verdade. Deus diz assim: não, eu não vou queimar minha língua, eu sei em quem eu estou apostando. Glória a Deus. Eu já disse: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Saí nu do ventre da minha mãe, nu voltarei, mas a minha fé é em Deus. Aleluia. Eu verei o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e eu me levantarei na sua presença. Esta é a glória, meus irmãos. Isso é o que interessa na vida cristã, a promessa que Deus nos fez de uma vida eterna. Aleluia. E aí ele diz assim: essa luta foi o diabo que levantou, mas ele disse ser fiel até a morte. Jesus não podia livrar ele? Podia. E não livrou porque não quis. Não é que ele não tinha poder. Assim, essa é a nossa hora, Policarpo, é eu e você. E ele estava indo para as arenas e os soldados com dó dele, era um homem de 96 anos. 96 anos. O soldado diz assim: mas qual é o problema de tu dizer que César é o Senhor e de tu chegar lá e oferecer uma oferenda para ele? Assim, é muito, é a minha salvação, eu não vou fazer. Chegou diante do procônsul lá, do grandão, já na arena, assim: Policarpo, olha para ti, olha a tua idade, que custa tu pegar e dizer assim: morte aos ateus? Ele disse assim: eu digo, morte aos ateus, mas eles queriam dizer morte aos ateus que não criam no César. Não, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que tu negue Jesus. Não, ele nunca me fez nada de mal. Então vamos trazer os leões aqui para cima de si. É assim, ó. Quem tem um homem rico, fortalecido com sua fé em verdadeira em Deus, que não tem o seu olhar nas coisas do mundo, mas no céu, encontra
encontra uma verdadeira parede de bronze, encontra um homem de ferro, e dizia assim: então manda os leões vir, porque eles vai demorar uma meia hora, mas eu vou estar livre. Então tu não tem medo de leão não, então vamos te queimar com fogo. E ele disse assim: então me traz o fogo, tu vai negar? Não vai negar não, então bota o homem na fogueira. E aí se cumpriu aquela palavra de Jesus. Por isso, meus irmãos, quando você estudar sempre que você ouvir falar na cidade de Esmirna, ou na igreja de Esmirna, você vai ouvir falar desse homem, Policarpo, bispo de Esmirna, né? Segundo os relatos dos pais da igreja, né? E esses escritos existem, pessoas que viram e que escreveram, e não foi um só, nem dois, várias pessoas escreveram essa história, e atearam fogo, e o fogo, a chama do fogo não atingiu o homem, não atingia o homem, e ele cantando, louvando e glorificando a Deus. É assim. Os crentes não gostam nem de ouvir falar de tribulação, porque já estão desmaiando. Mas um homem de Deus, que tem a graça de Deus e a fé em Jesus Cristo, ele sabe em quem confiar. E ele estava cantando, ele não estava chorando, nem lamentando. Ele estava se achando digno. Meu Deus, eu sou digno, eu vou estar junto com os outros, Senhor. Eu vou estar junto com Pedro, vai. Pedro que morreu crucificado de cabeça para baixo, eu sou digno, aleluia, que tu me escolhesse. Deus vai chamar quem? Eu para morrer na fogueira? Deus vai chamar quem? Uma pessoa que qualquer machucadinho é ai, 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 ui, ui, ui? Não se preocupa, Deus sabe a quem chama e a quem escolhe para essas coisas. E aí quando viram que ele não ia morrer, apunhalaram ele. Então com punhal e espada tiveram que matar, porque o fogo não atingiu. Ali se cumpriu na vida de Policarpo o que aquela igreja passou. Quando Jesus diz assim: e tereis 10 dias de tribulação, significa, meus irmãos, que a tribulação tem o começo e tem o fim. Tudo na vida passa. Os problemas passam, as dificuldades vêm e passam. Tem um hino que diz assim: a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa. Ela vem para nos provar a nós mesmos. E isso não vem da parte de Deus. É o nosso inimigo, que tem inveja, tem raiva, porque você é salvo, porque você é perdoado, porque a nossa salvação é de graça, é gratuita. Então, falar da igreja de Esmirna é difícil, porque tocar em tribulação ninguém quer, mas não sabe o mistério que existe por isso, né? Lá na eternidade, quantos anos nós vamos viver? 100 anos? Quantos anos tem a eternidade? Esse é o nosso tempo de vida, irmãos. E não significa que toda vez que o diabo quer provar que Deus não deixa também. Foi assim com Pedro, né? Pedro, o diabo pediu para te peneirar, e eu roguei por ti. Ele disse: não, você não vai peneirar ele. Por quê? Porque eu conheço Pedro, conheço a coragem dele, eu sei que ele poderia suportar, mas eu não quero. Ele não vai passar por isso. Quem fala tem autoridade. Jesus, quem está falando com o diabo, com o mundo, com as pessoas, tem autoridade de falar. Você vai dizer que Deus está mentindo? Que Deus não conhece Pedro? Conhece. Mas ele disse: olha Pedro, mas você vai me negar 3 vezes, né? Depois mas eu sei que você é forte, é valente, mas precisa se preparar. E foi mesmo, porque depois ele enfrentou a morte, e foi mesmo a morte. Enfrentou a morte. E também, não quero ser crucificado assim não, faz diferente, me bota de cabeça para baixo. E continuou pregando o Evangelho de Cristo. Quer dizer, Deus sabia quem ele era. Deus nos conhece. Deus conhece quem chama. Deus conhece quem chama. Agora, meus irmãos, isso é uma questão conosco. O nosso valor, onde é que está o teu valor? Onde é que está o teu valor? Né? O teu valor está em demonstrar a tua fé em Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, meus irmãos, olhe, lembre do que eu estou falando.
Jesus Cristo está no nosso meio. A igreja não está abandonada. A igreja tem muitos inimigos, mas eu não tenho que me preocupar com os inimigos, não tenho que me preocupar com nada. Eu e você temos que preocupar com a nossa vida e de nos apresentar a Deus e não decepcionar Ele. Porque ande pela rua assim, ande com esse pensamento: eu sou o que de melhor existe na face da terra. Aleluia. Se eu sou crente, é porque Deus escolheu lá do céu e disse assim: esse é homem de verdade, essa é mulher de verdade, esse daqui é sincero, reto, fiel, justo. Aleluia. Ninguém escolhe o que não presta, e Deus também não. Aleluia, Jesus. Ninguém escolhe o que não presta. Quando ia escolher um homem para ser separado para obreiro, ele tinha que ter os requisitos, e era assim: não pode ser diferente. E aqueles que são escolhidos do Senhor, Ele sabe quem chama. E aí a oportunidade que nós temos de mostrar o nosso valor. Eu falo assim para Jesus: Jesus, quando eu era, numa dessas cartas aqui que eu leio, eu vou trazer para vocês uma carta que eu fiz para Deus há 21 anos atrás. Eu achei ela ontem. Eu ia trazendo hoje toda feliz. Eu disse: peraí, mas essa carta não cabe aqui ainda. Eu vou levar ela no outro dia. Eu escrevi uma carta para meus filhos há 21 anos atrás, está lá escrito. E eu disse: Senhor, eu estou te escrevendo essa carta aqui. Guarda, está guardada. E você sabe por que eu fiz essa carta? Porque antes dessa eu fiz outra. Eu tinha feito umas promessas para Deus, e a gente é muito errado de fazer promessa, e a gente diz: Senhor, eu não te troco por nada desse mundo. Aí daqui a pouco, um pratinho de lentilha vai, passa para cá. Né? E aí eu fiz um propósito, aí fiquei como a maioria dos crentes fica, né? Porque o que eu encontro de crente revoltado, que só falta xingar Deus, mas eles são malandros, eles não xingam. Mas a gente vê na palavra dele o quanto eles são malignos em pensar mal de Deus. Aí eu peguei aquela carta, passou-se uns dias, a minha situação não mudava, continuava, a tribulação continuava. Eu me ajoelhei, peguei a carta e disse: ó Senhor, rasguei a carta. Aí a coisa ficou feia. Aí eu estava para fazer que nem o pastor João, chorar aqui para vocês. Aí a coisa ficou feia. Porque aí eu disse: o que é que eu fiz, meu Deus? Né? Eu quebrei um pacto na frente de Deus. Nossa, eu não vou mais cumprir, não. Tu não cumpriu tua parte. Ah, meus irmãos, você sabe o que é tribulação, né? Se você não sabe, eu sei. E já passei por situações na vida que eu achava que eu nunca ia contar para ninguém. Mas eu já estive a ponto de ser preso. Já pensou em Gravataí? Ronaldo foi preso. Por quê? Porque eu vendi um bem que estava penhorado, e isso da cadeia. Não dá? Tá. Se tiver vender um bem que está penhorado. E aí um advogado ligou para mim e disse assim: Ronaldo, tem uma ordem de prisão para tu, o que a gente faz? Eu digo: misericórdia. E aí eu saí para fora, olhei assim para o céu, para cima e para baixo. Eu assim: eu não tenho nem um carro para correr, para fugir. Senão eu ia fugir para o Goiás hoje. Eu não posso fugir. E o que vai ser da minha mulher aí? Eu falei: mas não tem o que fazer? Ele disse assim: a gente pode tentar mais uma vez, mas isso é rápido. Isso vai e volta. E o que vai acontecer? Olha, como tu é de primeira, tu vai ficar nos albergues aí, sei lá, pintando rua no meio da rua, pintando coisa, mas tu vai ficar preso. Pode dormir em casa, quem sabe? Eu digo: eu não quero uma coisa dessa também. Eu saí fora. Foi naquela época, Reginaldo. Aí eu peguei, fui para casa correndo, desci essa rua aqui, eu morava aqui. Aí cheguei ali, me ajoelhei, chorei, pedi perdão a Deus, misericórdia.
Aí caminhei para um lado, caminhei para outro. O que eu vou fazer da vida? Aí liguei para o meu irmão. Eu disse assim: Reginaldo, eu preciso de um carro. Não sei se eu queria fugir com aquele carro. Eu não tenho dinheiro. O que eu faço se não tenho nada? Eu disse assim: Ronaldo, vem aqui que eu tenho uma Fiorino. Quem me viu andar de Fiorino aí? Acho que ninguém aqui me viu. Ele disse: eu tenho uma Fiorino aqui que uma mulher me deu para eu vender. Tu só me paga a minha comissão. O resto a gente negocia com a mulher. Verdade. E foi a minha salvação. Jesus livra. Jesus livra, meus irmãos. Eu agradeci a Deus e dali eu comecei, comprei doce, botei naquela coisa, fui para lá, fui para cá, e dali por diante até hoje. Graças a Deus. Deus me livrou. Mas eu tive que fazer uma cartinha pedindo perdão. Senhor, me perdoe. E achei a carta, vou trazer ela para você dizer que é mentira, né? Então, meus irmãos, quando aquele que está no nosso meio tem poder sobre todas as coisas, se ele diz assim: aguente, aguente. Se ele disser: eu vou te livrar, vou te livrar. É só confiar no Senhor. Agora, eu aconselho você a não fazer parte da igreja que não é de Cristo. Tem duas igrejas no Apocalipse. Uma é a virgem e a outra é uma prostituta. Essa prostituta, que é a igreja falsa, dos crentes falsos, dos pastores falsos, dos obreiros falsos, igrejas que são mais baladinhas do que nada. A Bíblia diz que o anticristo, o demônio, queimará ela no fogo. Então, quem vai sofrer a verdadeira perseguição na tribulação não é a igreja fiel, é a igreja que está fazendo a vontade do mundo. E Deus vai deixar, e Deus vai colocar no coração dos governantes da terra que queimem essa igreja. Não é você, pode ter nome de igreja, mas você, que faz parte dos escolhidos de Deus. O Senhor diz assim, numa dessas cartas ele diz: assim como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre toda a terra. Então, a igreja de Jesus estará guardada, estará protegida, estará escondida, e o diabo e governo nenhum na face da terra encontrará você, porque Deus cegará a serpente e você estará guardado. Mas aqueles crentes falsos serão a prostituta que será queimada no fogo, porque ela andou pelo mundo. É uma igreja mundana, uma igreja que não sabe o que é a palavra de Deus e que não se importa com nada, porque eles estão vivendo no mundo, fazendo a vontade do mundo, mas esse mesmo mundo vai se levantar contra ela para destruí-la. Que Deus tenha misericórdia e nos mantenha firmes. Guarda a palavra de Deus, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Terminamos aqui o nosso estudo. Obrigado a todos aí por vocês viram, né? Que Deus nos abençoe. Vamos se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração.